anjos o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em todo lugar. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor. Efésios capítulo 6, versos do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, muito obrigada por reservar a nós e nos permitir conhecer tudo o que é necessário para uma vida cristã vitoriosa. Esteja conosco e nos conduza a uma compreensão clara do teu querer, do teu poder, e toda a honra e toda a glória serão para ti. Amém. Prezados, a vida cristã não é um mar de rosas, é um campo de batalhas, onde o inimigo não é o seu vizinho, não é o seu parente, não é nem mesmo aquele que diz que é seu inimigo. Não é. Onde então estão os inimigos que a palavra de Deus diz que está contra nós e que nós temos que lutar? Primeiro, está dentro de nós. É o nosso ego, é o maior. Esse quer sempre se sobreaparecer. Também tem um inimigo que se denota mal e está ao derredor. Aqui então tem dois perigos. Primeiro, eu posso subestimar a ponto de achar que é fácil vencê-lo. Segundo perigo é eu superestimar a ponto de achar que não conseguirei vencê-lo de forma nenhuma, e aí eu perco a fé, perco a alegria. Isso também é um perigo. E é por isso que o apóstolo Paulo trata este assunto de suma importância para a nossa vida. Veja Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não tem nada mais perigoso que lutar sem saber com quem se vai lutar. Porque se eu não souber com quem vou lutar, eu não sei que armas que eu poderei usar. Mas de uma coisa a palavra de Deus nos diz e nos dá dicas sobre ele, para que nós possamos nos revestir com a armadura certa. Primeiro, ele é invisível. Ele vive ao nosso derredor e anda rugindo como um leão. Todos nós sabemos que o leão ruge não para quando está atacando
cercando o bando, mas quando quer dispersar alguma presa do bando para devorá-la. Outra dica desse inimigo, que são 6 dicas que nós temos aqui dentro dessa palavra que nós lemos, é que ele é maligno, assassino, mentiroso, ladrão. Ele não tem caráter nenhum. Outra dica, terceira, ele é astuto e está sempre preparando ciladas. Ou seja, ele usa várias metodologias e sutilezas, tipo assim, aquelas perguntas, pondo dúvida, tá? Para nos derrubar. Quarta é que ele é persistente. Ele seguiu Jesus e armou ciladas, uma atrás da outra, por 40 dias, na tentativa de ganhar essa guerra. Ele também tem uma nova característica que é covardia. Ele é um covarde, nunca está sozinho e age com o seu exército numeroso. São principados e potestades, a palavra de Deus diz. Ele é oportunista e numa única brecha será suficiente para derrubar o crente. Ou qualquer pessoa, seja crente ou não, ele derruba qualquer um. Seu objetivo contra a nossa vida é matar, roubar, destruir. Por isso precisamos estar armados todo o tempo e todos os dias da nossa vida. E Paulo começa dando a primeira ordem, e são 6. A primeira ordem é, preste bem atenção nesse verbo que Paulo usa, fortalecei-vos. Olha o que ele diz em Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro, esse verbo é um verbo imperativo. Não dá para ser questionado, mas obedecido. Esse verbo está no tempo presente, portanto, não pare de se fortalecer, todo momento vai se fortalecer. Esse verbo é um tempo passivo e quer dizer que temos que nos fortalecer de uma força que não temos condições de produzir, mas o Senhor tem, pode ficar tranquilo. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Exemplo, vou dar 2 exemplos. Eu não posso fortalecer os meus músculos, mas os exercícios podem. Portanto, eu preciso fazer exercícios todos os dias. Outra coisa, eu preciso de saúde, mas não posso fazer em mim saúde nenhuma. Mas os alimentos podem. Portanto, eu preciso comer alimentos saudáveis todos os dias para ter saúde. Em quarto lugar, o verbo é fortalecei-vos. E quem é o sujeito desse versículo? Eu e você. Por isso cabe a nós tomarmos a iniciativa de ir até o trono da graça para buscar este fortalecimento e a força que precisamos do Senhor todos os dias. Jesus declarou: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, verso 5. O apóstolo Paulo declarou: posso todas as coisas em Jesus Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Então busque fortalecimento na fonte, e a fonte é o Senhor. Lucas 10, de 1 a 24, mostra Jesus dando poder para seus discípulos. E só dá aquele que tem. No Senhor está a força que precisamos para enfrentar qualquer desafio que a vida nos reserva. As armaduras que precisamos não são místicas, não conseguiremos por meio de magia, simpatias, mas estão disponíveis no Senhor Jesus, que deu vida, a sua própria vida por nós. Segundo ponto, que é a segunda ordem dessa passagem lida: revesti-vos. Efésios 6 e 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E que armaduras são essas? Essa armadura é um conjunto de itens que Paulo explica, trazendo como exemplo o soldado romano. Da mesma forma que o soldado em campo de guerra usa roupas especiais como cinto, couraça, capacete, espada, escudo e sapatos, nós também temos que usar roupas, uma roupagem toda especial que a palavra de Deus nos garante que elas existem. E o que é que nós precisamos usar? A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus escrita e revelada. O próprio Deus usa
essas armas e nós seremos loucos de não usar? Isaías 11:5 diz: e a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus reis. Isaías 59:17 diz: pois vestiu-se de uma justiça como uma couraça e pôs capacete da salvação na sua cabeça e pôs vestidura sobre si, vestes de vingança e cobriu-se de zelo como um manto. Logo, a armadura de Deus. Ele usa e graciosamente disponibiliza para nós. Deus é amor e não nos colocaria numa guerra sem deixar à nossa disposição todo o revestimento e armamento que precisamos para vencer. O interessante é que nossa armadura tem o nosso número. Eu não posso usar a armadura de ninguém a não ser aquela que é minha. Veja um exemplo. Está em 1 Samuel 17:38 e 39. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi não estava com a força suficiente para sustentar aquela armadura de Saul e vencer Golias. Por isso que a promessa, que a primeira ordem, que é uma promessa, bem, fortalecei-vos. Então é uma ordem que eu tenho que buscar, mas é uma promessa que já está preparada para mim conseguir. Depois que eu me fortalecer, aí vem revesti-vos. Ainda em Efésios 6:11, Paulo explica o porquê da necessidade de se fortalecer e estar revestido. Aí ele continua o versículo: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estar firme é não recuar, mas manter-se em posição de combate. O mestre quer que saibamos que se recuarmos, o inimigo avança e toma espaço. Portanto, Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Fica firme. Deus lhe chamou para ser pastor? Fique firme. Deus lhe chamou para ensinar? Seja escola dominical, seja em qualquer ensinar? Fica firme. Ensine. Deus lhe chamou para liderar? Fica firme. Lhe chamou para louvar, adorar? Fica firme, porque um passo atrás que você der, já perderá terreno para o inimigo. Olha aqui as palavras de Jesus. Lucas 9:62. E Jesus disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Filipenses 4:13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos um alvo. Nós não andamos à deriva, temos um alvo. Então, cuidado. Se eu tenho um alvo a alcançar, não se prenda a passado. Olha para frente. O propósito do fortalecimento e revestimento é permanecermos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cilada no grego é estratagema, estratégia. Satanás é astuto e prepara uma estratégia natural que você jamais imagina que aquilo estaria ali para te derrubar. Não subestime Satanás. Ele está debaixo dos pés de Cristo, não dos seus. Mas se estivermos na força do Senhor, aí a coisa muda de figura completamente. Assim como a gente distrai uma criança que quer uma coisa que não podemos comprar, dando para ela um picolé, um doce ou até um outro brinquedo de menor valor ou qualquer coisa assim, assim também Satanás está enganando aqueles que são meninos na fé, que são crianças. E a palavra de Deus hoje está nos dizendo: cuidado, fica esperto. Então 2 ordens foram dadas e o propósito foi explicado. Agora vem o porquê de obedecer. Quais foram as 2 ordens? Fortalecei-vos e revesti-vos. E agora vem o porquê de fortalecei-nos e revesti-nos. E aí entra o terceiro ponto. Porque estamos numa guerra constantemente. Quanta coisa acontece que a gente às vezes fala: meu Deus, o que foi acontecer? É uma guerra, a gente vive uma guerra enquanto estivermos nesse mundo. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por um momento, Pedro deixou Satanás fincar uma seta no seu coração e Jesus percebeu na hora e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus não repreendeu Pedro, mas repreendeu quem estava por trás. Precisamos discernir os nossos pensamentos e saber se eles estão vindo de Deus, de nós mesmos ou de Satanás. Olha que está em Mateus 28:18. E chegando-se, Jesus falou-nos, dizendo: me é dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus tem todo o poder que eu preciso, e tudo que eu preciso está em Cristo Jesus. Então vamos permanecer em Jesus, que é a nossa videira verdadeira, usando todas as armaduras que Ele nos disponibilizou para vencermos. Quarto ponto desta passagem: não vacile, esteja pronto. Efésios 6:13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Significa que existe um dia que é mau. O inimigo sabe que um momento bom para atacar é após uma vitória. Quando a pessoa acha que poderá descansar na alegria de ter vencido, aí é que entra o perigo. Então, comemore suas vitórias em estado de alerta, vigiando o tempo todo. Um detalhe importante: cuidado, saiba até como dar os teus testemunhos. O inimigo não perde tempo. Quinto ponto: depois de estar fortalecido no Senhor, comece a vestir-se. E agora a gente vai começar a ver cada uma das roupagens que nós vamos precisar. E Paulo citou todas as roupagens que nós precisamos com base nos equipamentos de guerra do soldado romano. Vamos ver então cada uma delas? O apóstolo então cita 6 armaduras que o cristão ou qualquer pessoa precisa ter. O cristão precisa ter. A primeira armadura está no verso 14. Leia aí. Efésios 6:14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O soldado usava um cinturão. Esse cinturão era usado para pôr a espada, pendurar os apetrechos dele e também segurar o seu abdômen. Também toda a vestimenta. Com base nisso, Paulo fala assim: olha, cristão, vocês, meus irmãos, têm que usar a primeira armadura. E essa primeira armadura que temos é: vista-se do conhecimento da verdade através da leitura da Bíblia. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Devemos sempre falar a verdade e fazer o que é correto para estarmos protegidos pela lei. O diabo é mentiroso, pai da mentira, mas não pode triunfar sobre um crente que anda na verdade. A verdade que Paulo cita é a palavra de Deus. Quando estivermos passando por lutas, temos que ter esse cinto bem ajustado no nosso abdômen, no nosso coração, no nosso ser. Ter um coração cheio de Bíblia para ter poder. Porque o diabo vai tentar de todas as formas lançar dúvida para dizer que a Bíblia é mentirosa. Mas você vai fazer como que fez o Senhor Jesus Cristo. Conhece a palavra e nos ensinou muito a palavra. Está escrito. O diabo vai tentar te lembrar de cada oração não respondida e de tudo que deu errado, se aproveitando da sua fragilidade para tentar provar que a Bíblia é mentirosa. Mas se estiver revestido de conhecimento, saiba que o Espírito Santo te fará lembrar dos grandes feitos que o Senhor já fez na sua vida e está fazendo. Às vezes a gente nem vê, mas Ele está fazendo e continuará fazendo por toda a sua descendência. Jeremias, capítulo 1, verso 12, está escrito: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então cinja seus lombos com a verdade, estude, medite e viva o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem reservado para você. Outra peça que Paulo se baseia para mostrar uma segunda armadura do cristão é o colete. Então, veja o versículo 14 de Efésios 6:14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Já falamos. E essa segunda vestimenta é couraça da justiça. O soldado usava uma couraça, espécie de colete, bem reforçado para proteger os órgãos vitais, coração, pulmão,
então ele precisava se proteger. E isso Paulo usou para dizer que o cristão tem que usar a couraça da justiça, que é um revestimento de poder. Esse revestimento de poder, só Jesus pode dar para nós. E ele que disse: todo o poder me foi dado. Só dá aquele que tem. Então ele tem poder e nós temos que buscar em Cristo o revestimento de poder. Lucas 24, 49 a 53 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando, ele se apartou deles, e foi levado aos céus. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E isso é maravilhoso. A igreja é exortada a permanecer em fervente oração em busca de revestimento do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não pode ser produzido pelo esforço humano, mas é o próprio Jesus quem dá. Você já pensou que coisa linda? Olha, tem coisas que só Jesus pode fazer por nós. Primeiro, a gente sabe que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, porque Jesus contou. A gente sabe que revestimento de poder é só Jesus quem dá. Então quem recebe, sabe que recebeu dele. Ele sabe que Satanás nos ataca de forma cruel, trazendo lembranças do passado, tentando nos convencer de que não somos bons o suficientes para andarmos com Deus. Por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. E é através de Jesus Cristo que nos tornamos justiça de Deus. Onde está escrito? 2 Coríntios 5, 21. Romanos 4, 7 e 8 diz: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Uma outra passagem maravilhosa, Romanos 8, 33, 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem? É Jesus Cristo. Não é com palavras que venceremos, mas com uma vida santa e justa. Vamos ao próximo item do soldado romano. Olha Efésios 6 e 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O soldado usa um terceiro equipamento, que é um calçado apropriado, que lhe dê segurança na hora da batalha, para não escorregar, e também lhe dê tração na hora da luta. E isso Paulo usou para dizer sobre o terceiro item do evangelho que nós cristãos precisamos ter. A nossa terceira armadura é esta: evangelho de Cristo, evangelho da paz. Olha aqui que ele diz: calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Evangelho de Cristo, e quanto mais soubermos o que Cristo tem para nós, mais firmes ficamos, e quem derrapa são os inimigos. Efésios 6,16 diz assim: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E esse, então, é a quarta armadura do soldado. Para fazer uma barreira, os soldados usavam esse escudo a fim de se proteger do inimigo. O que o inimigo fazia? Lançava as flechas com tochas de fogo, a fim de queimar, de machucar o soldado. Essas flechas com tochas de fogo caíam no escudo, batia, caíam no chão e se apagavam. Paulo usa esse mesmo exemplo para dizer que o cristão precisa de um escudo chamado fé. Paulo usou essa linguagem para dizer que a quarta armadura do cristão é o escudo da fé, porque o inimigo não cessa de lançar dardos inflamados de acusações e ameaças contra os cristãos. O diabo sabe que uma faísca apenas é suficiente para incendiar um campo inteiro. Então, meu irmão, minha irmã, não vacile. Levante o escudo da fé que você tem em Cristo Jesus e diga: está escrito, eu sou justificado por Jesus diante de Deus. Eu creio naquilo que Deus disse a meu respeito. E é isso mesmo, não acredita naquilo que as pessoas dizem de você, mas naquilo que o Senhor diz que você é. Efésios 6, verso 17,
diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra que responde de Deus. Em Efésios 6,17, a palavra de Deus nos diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos entender então que capacete da salvação que é esse? Paulo tem como base o capacete do soldado romano, quinto elemento do conjunto de roupas especiais que ele se veste para ir para a guerra. Porque se a cabeça for ferida, todo o corpo morre. Então precisamos proteger bem a cabeça. O soldado precisava proteger sua cabeça. E a cabeça é um órgão importante porque ela pensa e todo o corpo obedece. Com essa linguagem do capacete romano, Paulo quer dizer que nossa quinta armadura, que é o capacete da salvação. E o que é o capacete da salvação, senão aquela certeza, a convicção de olharmos para o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário para nos dar essa salvação. Então se proteja com essa verdade, para proteger o centro da nossa razão e da nossa emoção. O diabo tem habilidades para adentrar em nossas emoções, usando nossos pensamentos com falsas doutrinas, a fim de nos afastar da salvação que há em Cristo Jesus, nossa maior esperança. 1 Tessalonicenses 5,8 diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. É uma esperança maravilhosa. Precisamos ter convicção segura. Não somos salvos pelas nossas obras. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Precisamos ter a convicção segura de que não somos salvos pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, porque Ele é o único que morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa alma. E salvação só vem dele. O capacete da salvação é a convicção segura de que estamos no caminho em direção a Canaã celestial, onde Jesus já tem preparado um lugar para nós. E quantas vezes durante a sua oração passaram uns pensamentos sujos em sua mente? Saiba que quando isso acontecer, é uma flecha que Satanás está lançando contra você. Então, o que você vai fazer? Repreender imediatamente. Não dê guarida para dúvidas, como Eva fez. Ainda no verso 17, que ele disse: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 17 ainda. Então vem aí uma nova armadura, que é a espada do soldado. A espada do soldado é usada para ataque. E para mostrar para os cristãos, a espada do Espírito também é usada para ataque. E ataque contra quem? Ataque contra o nosso inimigo, o inimigo do qual nós estamos falando. Então, a espada do cristão é a espada do Espírito, e Paulo define como palavra de Deus, para resistir e atacar o diabo, pondo ele em fuga. Tiago 4 e verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas olha, não pense que só ter a espada ou só ter a Bíblia Sagrada já espanta todos. Não, você tem que saber usar a espada e tem que saber usar a Bíblia Sagrada. A espada do Espírito é a única arma de ataque que põe Satanás em fuga. Satanás e todos os seus demônios em fuga. Foi esta arma que Jesus usou para afugentar Satanás e pôr ele para correr. Em Mateus capítulo 4, verso 10 e 11, está escrito assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Precisamos manejar bem a palavra da verdade. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é um santo remédio. Muitos crentes estão mais comprometidos com o Jornal Nacional e o celular
do que com a palavra de Deus. Não tem problema você ouvir todos os jornais e celular, usar o celular. O que não pode acontecer é tudo isso tomar maior tempo do que você dá para a leitura da palavra de Deus. Porque quem vai te livrar na hora do perigo e na hora do problema, na hora da adversidade, é a palavra de Deus. Moisés tentou libertar o seu povo usando uma espada de soldado. Não funcionou. Mas um dia em que ele foi em nome do Eu Sou, aí sim deu certo. Pedro tentou livrar Jesus cortando a orelha de Malco com uma espada de soldado. Não funcionou. Mas no dia de Pentecoste, usando a palavra da verdade, muitos e muitos se converteram, se convertem até o dia de hoje. Então essa palavra é a que valeu. A palavra da verdade, a espada da justiça, que é a palavra de Deus. E com que energia nós devemos usar cada peça da armadura? Com que energia? Cada uma dessas peças que você está vendo na tela, nós temos que usar com a energia da oração. Olha o que está escrito em Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando, nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos que usar cada uma das nossas vestes, pedindo cada uma com oração. Nenhuma arma terá efeito se não for usada na energia da oração. A igreja primitiva tinha equilíbrio entre a palavra de Deus e a oração. Entre a oração e a palavra e a oração, à medida que o crente ora, se enche do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, prega a palavra. E mais almas se convertem a Cristo. Não podemos estar sozinhos nessa batalha, precisamos encorajar nossos irmãos para lutar conosco. Não queira achar que vai vencer uma guerra sozinho. Então, para finalizar, eu quero aqui agradecer o Misael, que é o meu filho querido, que me ajuda, põe essas lives no ar, e essa live aqui está sendo colocada por meio dele. E para finalizar, eu quero encerrar esse estudo com o que está escrito no Salmo 122:8. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja contigo. Até uma próxima. Amém.